Fala, gurizada, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho do quadril, focado na posição de safety, tá? Aqui a gente consegue enxergar a defesa de Seattle trabalhando num padrão one high safety, tá? Então a gente vai ter só um safety aqui no fundo do campo, certo? Nós vemos claramente uma marcação dando indícios de trabalho de man cover, né? Então a gente vê os defensive backs aqui próximo dos seus recebedores, né? Então a gente encontra uma possibilidade de pressão aqui na linha, né? Um linebacker para marcar o tight end e outro linebacker para marcar o running back, tá? Então indica um padrão bem clássico de cover 1, né? Onde a gente vai ter esse safety no fundo, e a ideia do vídeo é mostrar um pouquinho mais como ele trabalha a parte do quadril, né? Fazendo suas leituras em relação ao quarterback e as rotas, tá bem? Se a gente rodar o vídeo aqui, né, nós conseguimos ver que a situação é um play action, né, o ataque faz um play action e a gente vê as rotas todas trabalhando de maneira vertical, né? A gente vê um wide receiver atacando o fundo do campo, o outro wide receiver atacando o fundo do campo e aqui embaixo o outro wide receiver também atacando o fundo do campo, certo? Bom, nessa situação aqui, né, nós temos a necessidade de ficar ao fundo, né? Nós vemos inicialmente o movimento desse safety sendo em backpedal, porém, né, ele precisa trabalhar os seus olhos em relação ao quarterback, né? Aqui a gente vê, né, que o quarterback está fazendo o seu drop e lendo o fundo do campo. Então, nessa situação, né, o nosso safety ele precisa estar ao fundo e no topo das rotas para poder reagir a qualquer uma das situações de passe, ok? Então, se a gente voltar para o vídeo aqui, né, a gente vê como a gente tem uma rota vertical, né, trabalhando o meio do campo, né, o safety ele precisa em algum momento abrir o seu quadril para manter a sua profundidade, visto que todas as rotas que a gente vê aqui elas estão ao fundo do campo, né? Então ele abre o quadril, né? Entretanto, a rota acaba quebrando, né, a rota mais profunda quebrando para o lado oposto, e aí ele identifica a leitura do quarterback também em relação a essa rota. Para ele se manter ao topo e no ponto futuro, né? Porque se a gente ficar atrás dessa rota e um passe for vertical, né, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Se essa rota prosseguir nesse sentido e ele marcar essa rota por baixo, né, um ponto futuro aqui na frente, o wide receiver tem vantagem em relação ao safety, né? O marcador também vai voltar aqui, né? Como o nosso defensive back está responsável pelo wide receiver, ficou, né, para a parte de baixo aqui da nossa tela, a parte de cima, então, ela está extremamente fácil de ser atacada pelo wide receiver. Então, o que o nosso safety precisa fazer? Ele precisa virar o seu quadril, né, e buscar o topo dessa rota, justamente para a gente fazer aquela situação de sanduíche em relação ao wide receiver. Então, ele vai fazer essa rota. A ideia é que a gente tenha o safety ao topo, né, então ele cruze, e que o nosso outro marcador fique embaixo. Aí sim a gente aperta esse wide receiver, né, por ser um passe longo, a janela fica bem encurtada, né, para esse passe ser completo. E é basicamente o que o safety faz nessa situação. Eu vejo que ele consegue trabalhar muito bem o quadril, né, e buscar a frente dessa rota. Inclusive, né, ele consegue fazer a interceptação nesse caso. O passe até não ajudou muito para o wide receiver, mas a gente percebe, né, agora em uma jogada completa como o safety trabalha o quadril muito bem, né, como ele faz um ótimo trabalho de movimento, né, e mesmo que o passe fosse um pouquinho mais à frente, que fosse no ponto correto, digamos assim, da rota, né, o safety teria total condições de defletar essa bola, né, e de impedir que o passe fosse completo. Eu vou mostrar aqui uma situação de drill, né, chamado burst drill, para a gente conseguir trabalhar esse movimento do quadril para o safety, né? Então a gente vai ver aqui esses dois defensive backs, como eles trabalham com o comando, tá? Então eles abrem o quadril, no segundo comando eles desviram o quadril para o outro lado, né? Então a gente trabalha essa troca, né, esse movimento para poder, né, favorecer a velocidade do safety no momento de reagir, né? Quando a gente olha aquela situação, vou voltar aqui na jogada, né, a gente vê, ó, que primeiro ele vira o quadril para baixo, né? E depois ele precisa desvirar o quadril para cima para buscar o ponto futuro. Então, se a gente for lento nesse movimento, o defensor acaba ficando prejudicado e o wide receiver consegue nos ganhar o fundo do campo. Então, quando a gente vem para o drill, né, a gente vê justamente essa situação. Vira o quadril para um lado, desvira, né, e reacelera. Então, é um drill bem simples, né, que a gente consegue fazer num curto espaço de campo, né, e dá para trabalhar bastante aí para melhorar a nossa técnica como defensive back. Beleza?